Fala pessoal da BabFox, yeah! Então, essa é a primeira aula do quarto submódulo. Então, vocês já estão aí com um domínio bem interessante e com certeza, se já estiverem, no caso dos profissionais que estão atuando no mercado, do pessoal que é funcional e está fazendo esse curso para a BAPS para funcionais, vocês já vão provavelmente estar colocando tudo isso em prática e já tendo uma independência bem maior aí do que ficar com aquele vínculo com a BAP sem saber o que está acontecendo por trás. Legal? Isso é muito bacana também porque deu algum erro em alguma configuração, vocês podem debugar para entender o que está acontecendo. Legal? Nessa aula vamos tratar sobre Search Helps. O que são os Search Helps e como é que a gente utiliza? E no SAP isso aqui é utilizado em todo lugar. Legal? Então, para começar, vamos lá na nossa amiga barra NS11. Tran. Vocês já conhecem bastante coisas daqui, certo? Já conhecemos o Database Table. O Data Type, conhecemos dois dos três tipos aqui, que é elemento de dados, estrutura, e tem um terceiro tipo que é Type Table, que veremos mais para frente. Type Group, pincelamos um pouquinho sobre o que é, e não veremos ele porque isso aqui quase não é utilizado mais, certo? Existe muita referência sobre esse tipo de objeto, que é como se fosse um include de declarações. Você tem um modelinho de declarações e você usa em outros programas. Apenas isso. Legal? Temos o domínio, já aprendemos, e faltam mais três itens importantes aqui, que é o view, o search help e o lock objects. Vamos tratar hoje do Search Helps. O que é um Search Help? Legal? O Search Help, quando nós temos algum vínculo, por exemplo, esses campos aqui. Esses campos, eles têm vínculos com os dados que tanto podem ser colocados aí, como o de pesquisa. Se eu clicar no Math Code aqui, ele vai abrir um Search Help. Search Help é um objeto mais elaborado para uma ajuda de pesquisa mais abrangente e mais também específica. Então, como é que a gente utiliza isso? A primeira coisa que a gente vai fazer, adivinhe, é um. Então, vamos colocar barra NS38, vamos fazer um report. YBapfox 2002. É o report 20 que estamos fazendo aqui. Criar report para testar Search Helps. Programa executável. Bapfox 02 request. Bem mais simples do que o módulo pool, certo? Vou liberar essa request aqui, ó. Bacana. Então, eu vou primeiro, já que eu coloquei, já criamos o report, nós vamos aqui, ó, barra OS11. Legal? Então, vamos aqui no Search Help. A primeira coisa, o que podemos fazer é o seguinte. Só para darmos uma olhadinha onde ele é usado. spfly, vamos dar um display. Aqui em Entry Check Help, nós temos aqui, deixa eu ver, Search Help. Legal. Vou dar um duplo clique aqui nesse HSCAR. Ele vai entrar para nós exatamente na telinha onde a gente cria o objeto Search Help. Então a gente tem a tabela e tem o que ele devolve para a gente, certo? Eu posso até processar aqui e ele vai fazer exatamente a busca entre os dados da tabela. Mas o Search Help ele não é só para buscar os dados. Ele também faz uma correlação inteligente dos dados possíveis. Quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte, barra NSE11,
temos algumas tabelas. Temos a SBook. SBook é uma tabela que tem a companhia aérea, a rota de voo, a data e o Book ID, que é o número do voo em específico. O que a gente quer? Vamos construir um Search Help que nos dê os dados dessa tabela, certo? De uma forma bem interessante. Então vamos lá na SE11 YABAPFOX underline SBook underline 02, certo? No final o ID de cada um. Create. Aqui teremos uma opção de criar um Search Help elementar ou coletivo. Coletivo, você vai, na verdade, criar vários Search Helps e agrupar eles, e quando ele mostrar, ele vai exibir em abas. Só que um e o outro, se você souber o elementar, você faz o coletivo. Então vamos para o elementar. Search Help para SBook. Selection Method, vamos colocar o SBook, que é o nome da tabela na qual a gente quer fazer essa correlação. O tipo de diálogo pode deixar assim mesmo, imediato. E aqui vamos colocar os campos que a gente quer trazer. Podemos utilizar o MathCodes para trazer ele. Ups. Ele bagunçou tudo. Car ID, Con ID, FLDate e o Custom ID. Legal. Feito isso, vou salvar. Ele vai pedir o pacote e a nova request desse módulo 4. Bacana? Feito isso, nós temos algumas opções que precisamos preencher, certo? Aqui é o número da coluna na qual cada um desses campinhos vai aparecer. Então vamos colocar, por exemplo, 11, 22, 33, 44. Feito isso, vamos ativar. Ele teve o warning. Legal, ó, já deu um warning, mas vamos só ver o que acontece. Não apareceu nenhum campo, por quê? Tá vendo esta coluna Export? Nós precisamos marcar ela porque ela vai ser o que vai exportar para a tela. Então vamos sair daqui. Ela vai exportar todos os campos. Vamos ativar. Legal. Então se eu vim com o matchcode aqui, ele vai vir na tabela. Olha que legal. Ele vai dar um select lá na tabela SBook e trazer para a gente todas as opções. Certo? E se clicarmos em um, olha que interessante. O Search Help, ele vincula tudo. Então, ele vai já mostrar para a gente toda essa vinculação e já trazer para a tela. Mas o que é o mais interessante? Se eu der um matchcode aqui, olha a data. Ele vai fazer uma autorrestrição com os valores que estão aqui. Eu vou apagar aqui e vou apagar aqui. Se eu abrir o matchcode aqui, ele vai me trazer da tabela SBook só os valores que tem o Car ID AA e o Con ID 0017. Ele não vai trazer para mim tudo o que tem na tabela. Então ele vai trazer só para mim esse carinha aqui. Aqui os registros deram mais que 500 inputs. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar de tabela. Essa SBook ela é muito grande. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, matar. E em vez da SBook, vamos colocar SPFly. SPFly é uma tabela bem menor que tem as companhias aéreas e as rotas de voo. E os dados das rotas de voo, certo? A quilometragem, o tempo de voo. Só que ela é bem menor. E vai ficar mais claro para a gente isso. E aqui a gente vai fazer da mesma forma. Car ID, Con ID, Country From. Vamos botar City From, vamos colocar Country To. E aqui a mesma coisa, numeração das colunas. E vamos exportar todos os dados. Ativar e processar. Legal. Se eu clicar no primeiro, como ele não tem nenhuma restrição, ele vai exibir tudo. Tá vendo? Todas
as companhias aéreas e as suas respectivas rotas de voo. E a cidade de até. Bacana, eu vou clicar, por exemplo, neste aqui. Ele vai alimentar tudo. Se eu marcar aqui o metcode último, ele vai me trazer todos os registros, certo? Aqui também, todos os registros. Por que ele está fazendo isso? E por que ele não está se auto-restringindo? Por causa deste campo aqui, desta coluna. Esta coluna, ela mostra o que o Search Help precisa importar para se autolimitar na sua exibição. Olha que interessante. Eu vou marcar todos, vou ativar e vou processar. Então, digamos que eu selecione aqui esse carinha, ele preencheu tudo. Se eu selecionar o último, olha que interessante. Isso que é o mais bacana do Search Help. Ele tem uma lógica de auto-restrição para exibir só o que você quer e não sempre exibir tudo para você selecionar tudo. Olha que legal. Se eu quiser, eu vou limpar aqui, Reset. Digamos que eu queira Country From, marcar aqui. Como não existe nenhuma restrição anterior, eu não coloquei nada, naturalmente ele vai me exibir tudo. Então eu quero Japão. Naquele registro lá, ele já preencheu tudo. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, ó, que eu não sei se eu coloquei Japão, tem algum Japão aqui? Tem. Eu vou cancelar. Se eu colocar aqui JP, de Japão, e tentar achar as conexões aonde existem o Japão como country from, ou seja, saindo do Japão, ele vai me exibir apenas as que tem. Olha que bacana. Meu, isso aqui é muito legal. Isso aqui, ele facilita muito. Imagina codificar isso para fazer essa lógica. A gente consegue, mas dá muito trabalho e o SAP já deixa isso pronto para a gente. Então, coloquei Japão, ele restringiu para a gente as possibilidades. Ah, legal. Então, digamos que eu queira Japão para Alemanha. Quais opções de companhia aérea eu preciso? Eu tenho. Você só tem uma opção, que é a GL. E o número do voo, 407. Legal. Então, veja o potencial disso aqui. Digamos que eu quero ir para a Alemanha. Qual companhia aérea eu tenho? Olha que bacana. Ele vai listar para mim todas as companhias aéreas que tem a cidade Chu de alemão. Para os alemãozinhos, ó. Para os chucrute. Quer um chucrutinho? Vai aqui, ó. Não é louco demais, cara? Então, esse é o potencial do Search Help. Além dele trazer para a gente essa forma de visualizar e de pesquisar os dados, ele tem essa autorrestrição, que economiza muito tempo para a gente. Legal? Então, eu vou ativar aqui, certo? Vou voltar. Eu vou lá no nosso report. Nosso reportzinho. Então, vamos aqui no nosso report, colocar exatamente esse Search Help para funcionar. Legal? Então, vamos fazer o seguinte. Parameters, P, car ID, type. Agora, o que a gente vai colocar de types? Para que o Search Help funcione, nós precisamos criar uma estrutura no repositório que tenha este link para declarar na tela. Como vamos fazer isso? Vamos de novo lá na barra S11. Aqui em Data Type, vamos colocar yBapfox, underline. Olha que interessante, o nosso Search Help ficou com o nome da S-Book, apesar de estarmos atuando na PF Fly. Não tem problema, tá legal? Isso aqui vai ser só o nome do objeto, só para a gente não perder tempo com isso. Então, olha que interessante, vamos criar uma estrutura para vincular todo esse arranjo inteligente do Search Help. Vamos aqui, yabapfox, underline, spfly, underline, o ID de vocês. Vou criar aqui. Temos essas três opções. Structure, estrutura para Search Help. Nos componentes, vamos colocar aqueles que estamos fazendo referência no Search Help. Car ID, Con ID. Deixa eu dar uma olhadinha na
spfly, só para pegar os elementos de dados corretos. Car ID, con ID, country from, e country to. Legal. Eu vou ativar pacote request. Feito isso, eu vou aqui nesta terceira aba, Entry Help Check. E tá vendo esse botão Search Help? Neste botão nós vamos vincular esse tipo de Search Help. Olha o que eu vou fazer. Eu vou marcar os 4 Search Help. Eu vou colocar aquele nosso Search Help aqui. E ele vai fazer para mim uma correlação. Vamos ver aqui. Ele colocou car ID, con ID, country to, e não colocou o country from, e não colocou country to, por algum motivo que eu não sei. Talvez seja algum bugzinho. Eu vou confirmar. Olha que interessante. Apesar de eu ter marcado todos, ele só colocou para esse carinha aqui. Então vamos fazer por partes. Vamos marcar o primeiro. Vamos colocar o nosso Search Help. E vamos confirmar. Vamos fazer a mesma coisa para cada campo. Dependendo da versão, a gente tem que fazer um por um, ou tem também como fazer todos de uma vez. Mas neste caso, essa versão aqui do nosso Minisap é um por um. Feito. Então, nós colocamos o Search Help em todos os campinhos dessa estrutura. Eu vou ativar. Ele deu um erro. Appears more than once. Counter to. Ah, aqui tem um erro. Neste último, parece que deu algum bugzinho. Eu vou tirar e vou colocar mais uma vez. Olha que interessante. Ele, provavelmente por estar com o mesmo elemento de dados, que é o land1, ele acabou colocando o nome errado. Eu vou só corrigir aqui, country from e country to, e confirmar. Eu vou salvar e verificar a sintaxe para ver se ele não confundiu nenhum outro rapazinho. Tudo feito, vou ativar. Vou copiar essa estrutura e vou lá no nosso report. Então olha que interessante, car ID type, car ID, p con ID, type, con ID, p country from, type, country from, p count to, type, country to. Vamos ver o que deu de erro aqui. Type. Olha. Opa, errei aqui. Country from tá errado. Country from, country. Legal. Vou ativar. Vou vir aqui em Go to, Text Elements, marcar aqui e dar um Enter. Ele vai já achar. 8. E vamos ver se ele restringe. Vou colocar aqui Deutsch. E vou colocar aqui no Connection Number para pesquisar. E olha que legal. Ele restringiu para a gente aqui todas as entradas possíveis para este carinha. Se eu escolher, ele vai trazer tudo para a tela. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui. E aqui a gente tem um pequeno problema quando a gente usa Search Help, que é a questão do valor inicial de alguns campos. Percebam que no Connection Number, que é o nunc, e o nunc, o inicial dele, ele preenche tudo com 0, ele trouxe aqui. Ele vai tentar colocar este valor para exibir os dados. No caso, a gente tem que tirar
e dar um Enter, ele vai restringir para a gente. Legal? Então, o Search Help ele tem essa funcionalidade muito inteligente de selecionar os dados, certo? E restringir os dados conforme a gente vai colocando. Bacana? É isso aí. Essa aula é só para mostrar essa poderosa ferramenta e a gente já vai utilizar ela nos próximos programas. Bacana? É isso aí, um abraço e até a próxima aula.